Olá pessoal, tudo bem? Como foram essa semana? Primeira semana de aula, né? Agora vamos para mais uma aulinha. Agora efetivamente vamos iniciar o conteúdo de matemática. Então, retomando a apresentação, eu sou a professora Brenda. Vou trabalhar com vocês esse semestre a disciplina de matemática. Estamos na segunda semana de aulas e agora nós vamos começar a ver o conteúdo de teoria dos conjuntos. Esse conteúdo não me recordo se eu falei para vocês, se eu comentei lá na ementa. Só que ele é um conteúdo teórico. Ele é bem teórico. O que a gente vai aprender com ele? Qual é o objetivo? Vocês aprendam a ler a matemática, que vocês entendam ao ver as representações matemáticas e saber ler o que está sendo escrito, o que está sendo falado, né? Então, mais uma leitura mesmo, tudo bem? Então, eu preciso que vocês saiam sabendo três coisas primordiais. A primeira, o que é um elemento? Então, um elemento, ele é um objeto qualquer. Pode ser um número, uma fruta, pessoas, é um objeto. Por exemplo, um celular, ele é um elemento. Uma caneta, um lápis, um caderno, um livro. Vamos ver, uma laranja, um sapato, uma peça de roupa, tudo isso são objetos, né? E eles podem ser caracterizados como elemento. Isso é um elemento, tudo bem? Então, o elemento é um objeto qualquer. Vou estar apresentando melhor, quando eu colocar os exemplos, eu acredito que vocês vão estar entendendo melhor o que significa cada situação dela. E como que eu vou representar ele matematicamente? Sempre nós vamos estar indicando os elementos por letras minúsculas, tá? Vamos ver exemplos, ó. Eu tenho o elemento A, eu tenho a pessoa X. Então, a gente pode representar o elemento como qualquer coisa. Eu tenho um fone de ouvido. Fone é um objeto, é um elemento. Eu posso ter pessoas loiras. Eu tenho um elemento que é uma pessoa loira. Não especifiquei se é homem ou mulher. Então, isso nós vamos entender melhor com a próxima coisa que vocês precisam saber, que é conjunto. Então, olha só, elemento é um objeto qualquer. O conjunto é a junção, é quando é uma coleção de coisas, só que compartilha uma mesma característica. Por exemplo, o que eu estou falando ali? Um elemento, eu estou falando de números, ou de frutas, pessoas. Essas coisas, elas compartilham de uma mesma característica? Por exemplo, uma fruta. Eu posso representar uma fruta com um número. Eu posso falar em termos de quantidade, né? Mas se eu tiver uma coleção de frutas, eu não consigo. Isso é uma coleção de frutas. Eu não consigo representar por um sapato. Então, um conjunto é quando eu consigo reunir coisas que possuem uma mesma característica. O sapato ele não tem essa característica da fruta, que é uma coisa comestível, por exemplo. Isso é uma característica da fruta, é uma coisa comestível. Um sapato ele é comestível? Não é. Mas eu posso ter um conjunto de calçados, que aí o sapato se enquadra nesse conjunto. Tudo bem? Então, um conjunto é quando eu coleciono. Muitas pessoas eles colecionam várias coisas, né? Eu tenho coleção de isqueira, coleciono calçado, coleciono várias coisas, né? E como que eu vou representar ela matematicamente? Eu vou mostrar para vocês ainda, tá? Mas o conjunto nós vamos estar sempre indicando com letras maiúsculas, tá? Por exemplo, ó, frutas cítricas. Eu tenho um conjunto de frutas cítricas. Então, ó, eu especifiquei frutas. Lembra? Tenho um elemento frutas. Só que eu posso ter um conjunto menor. Eu posso ter um conjunto de frutas cítricas. O que são frutas cítricas? Vamos lá, vai dar exemplo aí. Vamos ver se vocês conseguem pensar comigo. Ó. Limão, laranja, abacaxi, acerola. Que mais? Não consigo pensar em mais nenhuma. Tenho certeza que vocês conseguem aí. Vai lá, vai pensando aí comigo.
Então, eu tenho um conjunto de frutas cítricas. Vamos ver, banana. Ele é uma fruta cítrica? Não, né? Então, mas professora, mas banana não é uma fruta? É uma fruta, então ele não estaria nessa coleção de frutas. Ele estaria numa coleção, num conjunto de frutas maior. Eu estou especificando frutas cítricas. Frutas cítricas são frutas ácidas, que são azedas, né? Peças de um trator. Então, peças de um trator pode ser um conjunto? Pode, com certeza, mas eu não vou saber falar quais são os elementos. Tem o quê? Tem o pneu, tem roda, tem pá, sei lá, escavadeira. Eu não sei quais, mas quais são as peças de um trator, as peças que compõem um trator? Pode ser um conjunto. Talvez vocês saibam colocar melhor que eu não sei quais seriam as peças, mas pneu com certeza, tem que ter o volante, um banco, e outras coisas que vocês vão saber melhor que eu, tenho certeza. Então, ó, o que nós vimos até agora? O que é um elemento e o que é um conjunto. Agora nós vamos ver como que nós vamos relacionar essas duas situações, que é a relação de pertinência. O que é isso? Ele vai mostrar se um elemento ele faz parte de um conjunto ou não. Por exemplo, eu tenho um conjunto de sapatos. O celular, ele faz parte desse conjunto de sapatos? Quer dizer, qual é a característica de sapatos? Calçar no pé. O celular a gente calça no pé? Não. Então ele faz parte desse conjunto? Não faz parte. E como que nós vamos indicar isso? Nós vamos indicar com pertence, que é o fazer parte, ou não pertence, é o que não faz parte do determinado conjunto. Então, o celular, ele faz parte do conjunto calçado? Não, então o celular não pertence ao conjunto calçado. Vamos ver um outro conjunto. Comida. Lasanha é um elemento desse conjunto comida? Vamos ver, ele compartilha da mesma característica? O que é comida? Comida é o que a gente ingere pela boca, a gente come, degusta. A lasanha a gente come? Sim, então a lasanha ela é um elemento do conjunto comida, né? Então ela pertence. Vamos ver, pensa aí na casa de vocês. O que vocês têm aí que vocês podem definir como conjunto? Vou dar um exemplo, de material escolar, que vocês levam para a escola. Vamos lá. Vamos, gente, vocês vão falar? Tá, vou dar uma dica, ó. O que vocês guardam? Caneta, lápis. É isso mesmo, o estojo. Então, ó, a caneta, o lápis são os elementos, né? E qual que é o conjunto? O estojo. Então, o estojo é um conjunto. E quais são os elementos desse conjunto estojo? Lápis, caneta, borracha, régua, cola. Hoje em dia, muita coisa que vocês colocam dentro do estojo que não deveria ser elemento, né? Por exemplo, celular, carregador de celular. Isso não são elementos desse conjunto. Mas vocês carregam, né? Que eu sei. E, entre outras coisas, a gente tem que pensar que a pertinência, ó, relação de pertinência é o fato de pertencer ou não pertencer. Fazer parte ou não de um determinado conjunto. Tudo bem? Ó, olha os exemplos. A banana, ela faz parte do conjunto trator? Claro que não, né, gente? Então, banana ela não pertence a esse conjunto trator. Chinelo, ela faz parte do conjunto de plantas? Óbvio que não, né? Você vai, planta, é verde, não que o chinelo não possa ser verde, né? Mas o chinelo a gente calça, o que não é uma planta, né? Então não pertence. Cenoura, ela é um alimento? Ela faz parte do conjunto de legumes? Sim, cenoura é um legume, então ela pertence. Pessoal, vocês conseguiram entender bem o que é um elemento, o que é um conjunto e o que é pertinência? Isso é essencial para vocês lerem em matemática, tá? Agora eu vou estar representando realmente como que a gente escreveria isso matematicamente, tudo bem? Mas isso tem que estar muito bem definido para vocês, tá? Então, ó, quais são as formas de representação? A primeira forma é quando eu vou listar
todos os elementos, eu vou enumerar, eu vou colocar elemento por elemento. Por exemplo, pessoal, como eu falei antes, o conjunto é sempre com letra maiúscula, olha só. Então, como que eu vou ler isso daqui, ó? Eu tenho um conjunto E, isso aqui é o conjunto, ó, letra maiúscula. Eu tenho um conjunto E formado por esses elementos, ó. Os elementos sempre vão estar entre chaves, tudo bem? Então, quais são os elementos desse conjunto E? É o elemento A, E, I, O e U. Os elementos sempre vão estar entre chaves e separados por vírgula. E o conjunto sempre com a letra maiúscula. E é igual. Esse E é o conjunto. Olha esse outro conjunto. Eu tenho um conjunto M, ó, maiúsculo, formado pelos elementos, ó. Essa é a forma da gente ler, tá? Eu tenho um conjunto M formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Cuidado, ó. Vocês viram como eu falei, ó? 0, 2, 4, 6, 8 e 10.